Baruchim Abaim, muito bem-vindos. Queria falar para vocês, com vocês e junto com vocês hoje, de um tópico, meus queridos, que eu procurei e eu não me lembro de ter abordado ele nem sequer uma vez nesses últimos 26 anos, Baruch Hashem, que a gente vem dando esse shiur semanalmente. Talvez eu tenha falado sobre esse tópico uma vez, mas e essa uma vez que eu falei, hoje o approach ele é diferente, porque quando a gente cresce, a gente aprende, a gente vive, a gente vê as coisas de uma forma cada vez melhor. É o seguinte, na verdade não precisa nem acreditar hoje para a gente poder ver quantos shurim tem, Baruch Hashem, aproveitando a deixa, e a gente tem no aplicativo Caragila ou no Spotify ou de outras formas que vocês, cada um escuta, centenas de shurim, dá para pesquisar no aplicativo Caragila por categorias e a gente pode sempre aprender e crescer juntos. Vamos lá, queria ir para o tema de hoje, que na verdade é mergulhar no oceano do DNA do mundo, que é a Torá Kedoshá. Eu faço questão de falar isso, porque quando a gente olha para a Torá, como o Zohar conta para a gente que a Torá, na verdade, é a maquete com a qual Hashem criou o mundo, a gente entende o mundo e Hashem de uma forma diferente. Hashem traz para a gente, pessoal, um personagem curioso na Torá, e eu queria começar por aqui, e daqui a gente deslancha para o shiur, tópico único do tema de hoje, como a gente sempre faz, um tópico em um shiur. Moshe Rabbeinu, ele é colocado no pedestal, se a gente for ver, Moshe Rabbeinu é o líder do nosso povo, ele é colocado no pedestal com um grande destaque, porque foi via Moshe Rabbeinu que a gente recebeu a Torá de Hashem. E se a gente começar a imaginar um pouquinho sobre Moshe Rabbeinu, e tudo que a gente imaginar sobre Moshe Rabbeinu ainda é pouco, é muito menos do que Moshe Rabbeinu era. Mas por outro lado, a gente tem um outro profeta chamado Bilam, não no povo Yehudi, nas outras nações. E esse profeta Bilam, ele tinha um poder gigante, gigante com letras maiúsculas. Por quê? Porque da onde surgiu o profeta Bilam? Nossos sábios contam que os outros povos reclamaram para Hashem, falaram: Hashem, não é fair, não é justo. O povo Yehudi tem um profeta master chamado Moshe Rabbeinu. Nós, outros povos reclamando, não temos um profeta. Se a gente tiver um profeta, a gente vai chegar no mesmo naipe, talvez, do povo Yehudi. Vamos fazer um free trial. Hashem falou, ok. Ele deu Bilam para os outros povos. Bilam, o profeta, tinha que ser num naipe de profecia, de capacidade de profecia tão alto quanto Moshe Rabbeinu. Porque senão, a reclamação que os outros povos, as demais nações estão fazendo, não ia ter uma resposta. Porque Hashem falou, tá bom, vou dar um profeta chamado Bilam. Se esse tal de Bilam fosse um pé de chinelo, de profecia, então o argumento das outras nações volta a ser feito. O povo Yehudi teve um profeta master, a gente teve um profeta 1.0. Então tem que ser que Bilam tinha que ter um grau, um potencial de profecia igual Moshe Rabbeinu. De repente, a gente vê que de um lado tem Moshe Rabbeinu e sem comparação do outro lado tem outro profeta grandíssimo chamado Bilam. E Bilam, pessoal, a Torá conta pra gente que Bilam se comportou na Torá de uma forma nada gentleman, nada, como se fala em árabe, adami, nada digna. Por exemplo, a gente sabe que Bilam, a Torá conta isso taxativamente, que foi o profeta das outras nações, mais uma vez, num potencial power igual ao Moshe Rabbeinu, ele veio amaldiçoar o povo Yehudi. E o fim que Bilam teve, qual foi o final dele? Ele foi morto numa batalha, como a Torá conta pra gente. Talvez poucos prestem atenção nessa parte, mas Bilam morreu numa batalha contra o povo Yehudi. O que acontece com esse Navi, com esse Bilam? O que sobrou dele? E da onde ele surgiu? Difícil encontrar da onde veio o Bilam. A gente aprende na Torá, Bilam já chegou, como se fala em português, chegou chegando. Ele já veio e começou a profetizar para tentar amaldiçoar o povo Yehudi. Mas da onde ele surge? Que escola ele foi?
Onde ele fez natação? Será que ele fez um curso de francês? Ou o que ele fez antes de ser Bilam? É difícil encontrar, mas a gente tem algumas pistas em Pirkei Avot. Em Pirkei Avot, no 5º capítulo de Pirkei Avot, Ética dos Pais, no fim do 5º capítulo, pessoal, lá está escrito, e eu acho que para a gente dar algumas pistas bem legais, é o seguinte: a Torá fala, o Pirkei Avot, melhor dizendo, que na verdade veio no Har Sinai junto com a Torá. O Pirkei Avot foi dado no Har Sinai também, como todo o resto das Mishnayot e Gemarot. Está escrito que é o seguinte, que existe a diferença entre Bilam e Avram Avinu. Em Pirkei Avot, Bilam é comparado com Avraham Avinu. Bilam tinha 3 qualidades e Avram Avinu tinha outras 3 qualidades. Quais são as 3 qualidades que Bilam tinha? Diz Pirkei Avot para a gente, Bilam tinha Ain Ra'ah. Ain Ra'ah quer dizer que ele se incomodava muito com o que ele via nos outros. Pessoas que têm mais do que eu me incomodam. Ele sempre tinha um mal olhado para as outras pessoas. Ele não conseguia encontrar coisas boas nas outras pessoas. Segunda das 3 características de Bilam, ele é chamado Ruach Gevoah, era um homem orgulhoso. E terceira e última característica de Bilam, Bilam é chamado Nefesh Rechavah. Nefesh Rechavah, difícil traduzir isso, ele tinha uma alma muito larga. O que isso quer dizer? O Bartenura, que é o comentarista nas Mishnayot, diz para a gente que ele era um homem que queria ter muitos prazeres. Demais. Como a gente tem prova disso? Que Bilam, ele era um homem que teve relações com seu burro. E Bilam também foi o homem que sugeriu que o povo judeu fosse entregue na mão de mulheres de rua. Daqui a gente vê, diz o Bartenura, que Bilam era um homem que tinha muitas vontades, senão ele não teria essas ideias para contra o povo judeu. Ou seja, e Avram Avinu diz, o Pirkei Avot, que ele tinha 3 qualidades opostas. Mas vamos lá, vamos focar em Bilam. Bilam, na verdade, qual que é o passado dele? Ele já chegando, mas qual que é o passado dele? Conta para a gente, Pirkei Avot, mais uma vez, que ele tinha 3 qualidades mor. Ain Ra'ah, ele tinha um olho que queimava tudo que ele via, ele é um olho muito pejorativo das outras pessoas. 2, era um homem que tinha Ruach Gevoah, muito orgulhoso. E por fim, ele é um homem que pensava o dia inteiro em ter mais e mais e mais prazeres físicos. Daqui a gente aprende, pessoal, que apesar que Bilam ganhou o presente de ter profecia para poder contrabalancear o povo Yehudi com Moshe Rabbeinu, como a gente falou no comecinho do Shur há poucos minutos atrás, eu aprendi daqui algo que talvez nunca tinha pensado nesse enfoque em relação a Bilam, que Bilam teve um histórico. Ele não chegou amaldiçoando o povo da noite para o dia. Ele não chegou querendo acabar com o povo Yehudi da noite para o dia. Ele não fez a ideia de, por exemplo, falar para Balak, que era o povo que contratou ele, o rei contratou ele, o rei de Moab, falou, olha, sabe o quê? Vamos seduzir o povo Yehudi com mulheres mal vestidas. Da onde veio tudo isso? Bilam teve essas 3 características que ele viveu com elas durante sua vida. Orgulhoso, um homem que via mal os outros, um homem que pensava o dia inteiro em prazeres. Por conseguinte, ele chegou aonde chegou. E acabou terminando da forma trágica que Bilam teve. E Bilam é chamado Bilam Arashá, o Bilam o perverso, para sempre, para a eternidade no Tanakh, na história do povo Yehudi. Mas por que isso, pessoal? Por quê? Porque Bilam teve um começo e o que a gente vê na Torá é só uma consequência de como ele se comportou até então. Olhem que curioso. Esse mesmo Bilam era um homem que era muito persistente. É bom ou é ruim? Vamos ver juntos. Hashem fala para ele o seguinte. Bilam chega e fala para Hashem, olha Hashem, estão me contratando, pagando muito dinheiro para eu ir amaldiçoar teu povo. Hashem fala de jeito nenhum. Taxativamente está escrito na Torá, Lo telech imahem, não vá junto com eles. Você não pode ir com o povo de Moab para atacar
o povo Yehudi. Bilam de novo, no momento posterior, chega para Hashem e fala, Hashem, eles estão me chamando de novo. Aí Hashem fala, não quero que você vá. Numa terceira vez, Bilam chega para Hashem e fala, Hashem, eles estão me chamando de novo. Até que tem um passuco muito difícil de ser lido que eu vou ler para vocês. Vayomer malach Hashem il Bilam. O anjo de Hashem falou para o profeta Bilam mais uma vez, Lechim anashim, ok, você pode ir com as pessoas de Moab para fazer o que eles querem contra o povo Yehudi. O Rashi pula da cadeira e pergunta o seguinte, Manishtaná, o que aconteceu aqui? Até agora Bilam pede para Hashem, Hashem fala não. Segunda vez Hashem fala não. Mais uma vez Bilam, na sua persistência, pede de novo. E aí o anjo de Hashem chega e fala, olha, sabe o que? Você pode sim ir junto com o rei Balak para amaldiçoar o povo Yehudi. A pergunta é, um minuto, Hashem mudou de ideia? Se Hashem não gosta, era só falar para Bilam de novo na terceira, na quinta e na 10.000 vezes, não vai. Como que é possível, meus queridos, que o Pasuk diz, Lech imanashim, pode ir. Rashi fica assustado com esse Pasuk, e Rashi conta para a gente algo muito interessante, baseado na Gemara, no Tratado de Makot, na página 10b. Diz Rashi para a gente, Bederech she'adam rotze lalechet, ba molichim oto. No caminho que a pessoa quer ir, Hashem fala, eu vou te colocar naquele caminho. Mesmo que o caminho não é bom. Hashem falou não para ele uma vez, falou para ele 2 vezes, 3 vezes. Bilam continua sendo, quote unquote, entre aspas, persistente. Hashem fala para ele, Habibi, pode ir. Ah, Hashem me deixou. Diz Rashi para a gente um conceito importante para a nossa vida. Quando a gente pede muito uma coisa, Hashem fala não, 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 não. Quando Hashem fala assim, depois da terceira, quarta, quinta vez, não quer dizer que é bom. Quer dizer que Hashem falou, se é isso que você quer, eu tentei te ajudar de não ir porque não é bom para você. Mas se você quer muito e você não quer escutar a minha voz, só quer escutar o meu barulho, então vai. Assim diz Rashi. Aqui tem algo pejorativo de Bilam, mas tem uma pérola que eu queria aprender com vocês e eu nunca tinha visto a Torá nesse enfoque. É o seguinte, Hashem deixou Bilam ir. Mas por que Hashem deixou Bilam ir? A resposta é o seguinte, já que Bilam foi trilhando este caminho para si próprio, Hashem falou, pode ir. Porque quando nós nos colocamos em um caminho e a gente força esse caminho para acontecer, e é um caminho que a gente sabe que não é da vontade de Hashem, como a gente sabe que não é a vontade de Hashem, Bilam, porque ele ia amaldiçoar o povo Yehudi, óbvio que não era da vontade de Hashem. Mas nas nossas vidas, quando esse caminho não segue o Shulchan Aruch, o Código de Leis, quando esse caminho não segue as halachot, é porque Hashem não quer aquilo. E a gente força, no português, claro, uma barra para isso acontecer. Então, não quer dizer que Hashem deixou. Quando a pessoa se coloca num caminho, Hashem fala, tá bom, eu vou deixar você ir. Por quê? Porque o Talmud traz um princípio que a gente mencionou há 2 minutos atrás. Bederech she'adam rotzer alechet ba, molichim oto. O caminho que nós escolhermos caminhar, quando ele não é de acordo com a Torá, Hashem fala, tfadal, pode ir. E o histórico de Bilam não é algo novo. É algo que veio vindo faz tempo. Por isso que está escrito Molichim oto. Já que você quer tanto isso, Hashem fala, eu vou te levar, vou te encaminhar para isso. Porque você quer isso, Bilam. Bilam, da onde surgiu? Daquelas 3 consequências negativas que está dito em Pirkei Avot, um raio-x no emocional de Bilam, que ele era um homem orgulhoso, um homem que via as outras pessoas de um jeito negativo e um homem que só pensava em prazeres. Agora a gente olha o final da história de Bilam. Ele é chamado Bilam Arashá, Bilam o perverso. Ele morre durante uma guerra, uma batalha que a Torá Kedoshá conta pra gente. Ele é chamado para o resto da eternidade do mundo Bilam o perverso.
Em contrapartida, sem comparação, mas mencionando aqui, a gente tem outro homem que tem o mesmo naipe de profecia, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é chamado não só Moshe Tzadik, Tzadik é pouco para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ele é o Rabbeinu, o Rav de todo mundo, o mentor de todo mundo que viveu e vive hoje. Por que isso, pessoal? Porque nada é por acaso. Tanto nos casos de construção, que é o caso de Moshe Rabbeinu, quanto nos casos de destruição, como é o caso de Bilam. Se eu pudesse resumir Bilam e, sem comparação, Moshe Rabbeinu em duas palavras, eu resumiria nessas duas palavras que vem aqui, que esse é o shir de hoje. Hábitos e hábitos. Comportamento e comportamento. Bilam se comportou dessa forma e chegou no esgoto que ele chegou. Moshe Rabbeinu se comportou da forma muito diferente, oposta, e chegou no pedestal onde ele chegou. Ou seja, Bilam começou com um pouquinho de orgulho, com um pouquinho de prazeres, com um pouquinho de olhar para as pessoas de forma pejorativa, que são os 3 atributos mencionados em Pirkei Avot. Ele não começou como Bilam Arashá. É uma colher, mais uma colher, mais uma colher, até que depois, Pirkei Avot fala que Bilam virou o monstro que ele virou. Em contrapartida, Moshe Rabbeinu começou com um pouco de humildade, mais um pouco de simplicidade, mais um pouco de empatia pelos irmãos no Egito, e daí por diante. Até que quando a gente vê Moshe Rabbeinu virar um líder com 80 anos de idade, aí sim ele virou Ish HaElohim, um homem que tem o atributo único de todas as pessoas, que ele é chamado um homem divino. A gente nunca vê escrito na Torá um Ish HaElohim. Moshe Rabbeinu é chamado Ish HaElohim, um homem divino. Se é divino não é homem, se é homem não é divino. É verdade. Para Moshe Rabbeinu não. Mas como que Moshe Rabbeinu chegou nesse naipe? Um ato, mais um ato, mais um ato. Os hábitos de cada um de nós nos constroem. Ou no caso de Bilam, o hábito de cada um de nós nos destrói. Cada um de nós tem um pouco de Bilam e cada um de nós, Baruch Hashem, tem muito de Moshe Rabbeinu dentro de cada um de nós. É tudo uma questão de hábito. Pessoal, olhem que power, que power, que power. E por que isso é tão importante? Porque nós gastamos muito tempo, muitos pensamentos, muito dinheiro para resolver coisas da nossa vida que foram mal resolvidas. Eu vou repetir e cada um pense em exemplos enquanto eu estiver falando. Nós gastamos muito tempo, muitos pensamentos, muitas emoções, muito dinheiro, inclusive, para resolver coisas das nossas vidas que foram mal resolvidas durante o tempo. Pode ser das nossas vidas, pode ser das nossas comunidades, pode ser na nossa escola, pode ser na nossa casa, pode ser na nossa sinagoga, o que for. E aí depois a gente tem que tirar muitos nós que nós fizemos com o tempo, que aconteceram. Mas aí fica tão difícil tirar esses nós, pessoal, quando a gente brigou com alguém, quando a gente foi desonesto com alguém, quando a gente foi insensível com alguém, ou o contrário, quando a gente ajudou alguém, quando a gente foi honesto com a pessoa, quando a gente foi sensível com a pessoa para o bem e para o mal. Uma soma de hábitos fez a gente chegar aqui, seja no naipe top ou infelizmente no contrário. Quando a pessoa olha os hábitos que ele ou ela, nós estamos fazendo, isso é uma prevenção maravilhosa, é a maior brachá do mundo, a maior bênção do mundo, para não precisar depois consertar atos mal feitos. Ninguém chega, pessoal, lo aleno num divórcio, e a gente não julga ninguém, mas a ideia, ninguém chega num divórcio se ele não passar por uma soma de hábitos. Ninguém chega a se desfazer de uma sociedade por uma briga com sócios, a não ser que eles passem de um conjunto de hábitos, de comportamentos com o tempo. Ninguém chega
a ter um casamento maravilhoso, é o outro lado da moeda, a não ser que ele tiver alguns hábitos maravilhosos durante o tempo. Ninguém chega a ter uma sociedade maravilhosa com um sócio, a não ser que for uma continuidade, uma soma de hábitos, de responsabilidade, de respeito, de saber escutar, de paciência. Então, na verdade, a soma de hábitos faz nós sermos quem nós somos hoje ou quem a gente quer que sejamos amanhã. Esse tempo, essa soma de hábitos que vem com o tempo, eles ajudam, consertam situações interpessoais ou também, vírgula, entre nós e Hashem também. Cada momento junto, agradável, evita muito momento depois, muito tempo depois, desperdiçado. E nem sempre tudo se resolve. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente se comporta bem, é incrível isso, é um pensamento simples, mas muito power e que ajuda a gente muito. Leva a gente a se safar de muitas situações desagradáveis no futuro. Pense em quantas situações desagradáveis alguém pode passar, e se já passou, Bezat Hashem, que saia dela bem, mas que a gente não precisaria passar se a gente tivesse tomado um outro curso na nossa vida. E isso tudo é uma soma de hábitos que nós fomos nos acostumando, e o ganho do shiur de hoje também é, quando a gente tem hábitos bons, a gente acaba virando mais saudável. E quando nós nos transformamos em pessoas saudáveis, a gente não chega em destinos desagradáveis. Vou dar alguns exemplos práticos para cada um de nós, porque nosso shiur, eu tento sempre fazer que ele seja muito in touch com a nossa vida hoje, aqui e agora. O hábito de beber, não água, bebidas alcoólicas. Ele, na verdade, pode ser um must para que a pessoa seja feliz, ou pode ser que a pessoa seja muito feliz sem beber. Do que isso depende? Vou explicar para vocês. Hábito, hábito, hábito. Se cada vez que eu vou num casamento, por exemplo, eu bebo, socialmente, óbvio. Quantos copos, mas tudo socialmente. A pessoa precisa ficar high para o casamento poder ser alegre, para eu alegrar o noivo e a noiva, good excuse horrível, desculpem. Então, na verdade, para mim, bebedor, sem bebida, o casamento não é um casamento. Mas por que isso? Todo Yehudi é bom. Toda Yehudi é boa. Mas a gente teve uma soma de hábitos que, se não tiver um esquenta antes do casamento, o casamento não é casamento. Hábitos. E como se muda um hábito? Com outro hábito diferente, oposto do anterior. Devagarzinho, step by step. Vou contar para vocês uma coisa muito curiosa que me chamou muita atenção. Baruch Hashem, minha filha Rivka casou faz um tempo atrás, e eu, justo por querer, não coloquei bebida alcoólica no casamento. Eu não acho que um casamento que já tem música, já tem amigos, já tem coisa tão gostosa, precisa ter bebida para ficar feliz, eu não concordo. E eu não coloquei, mas eu não coloquei porque eu acho que não tem que ter mesmo. Mas não falei nada para ninguém. Depois que passou o casamento, algumas pessoas me pararam e falaram: Rabino, achei muito interessante que no casamento não tinha bebida. Eu nem sabia que as pessoas iam notar. E muitos viraram e falaram para mim: achei super interessante que ainda assim o casamento foi muito alegre. A palavra ainda assim me incomodou. Por quê? Porque onde está escrito, pessoal, que precisa ter o esquenta para ser alegre? Nós nos acostumamos. É tudo uma questão de hábito. Igual que a gente se acostuma de uma coisa boa, a gente pode se acostumar de uma coisa não boa. E aí o que a gente faz? Nada. Só retoma os costumes e muda eles para o lado bom. Daqui para frente, não precisa beber para ficar feliz. Porque senão nós estamos ensinando o caminho de algo muito potente do nosso Kodesh HaKodashim chamado cérebro, que para ficar feliz
eu preciso beber. Assim que meu cérebro entende. E não é verdade. Para ser muito feliz, eu não preciso beber. Talvez alguns precisam. Sabem que isso é válido para tudo, é incrível, pessoal. Acompanhem comigo, de verdade. Acho que esse shiur vai sair de uma forma maravilhosa com muita seata de Shema de Hashem. Olhem que power. Estava escutando um psicólogo americano falar, adoro aprender, e acho que todo mundo que ensina tem que ser apaixonado por aprender, porque senão o que ele ensina fica muito sem vida. E esse psicólogo estava mencionando, e ele contou uma frase en passant assim, que não é nem um tópico, mas para mim chamou muita atenção. Ele contou que ele, nos Estados Unidos, passou por um hotel, uma propaganda de um hotel na estrada, e o preço do hotel era um pouquinho salgado, mais caro, no português, claro, vai. E aí, era um hotel somente para casais. E aí estava escrito o seguinte embaixo no advertisement de uma propaganda do hotel, que era caro. Somente para casais, não podia levar filhos para lá. É só para o casal poder ficar junto. Venha passar um fim de semana com a gente. Pessoal, olha o que estava escrito embaixo. Ele vai requerer muito menos tempo e é muito mais barato do que uma terapia de casal. Uau! Que gigante, pessoal, a mensagem! Tenha o hábito de doar tempo e dinheiro para o seu casamento, que isso evita consertar hábitos ruins posteriormente, que esse é o nosso shiur de hoje. Isso é válido para tudo, para bebida, para casamento, para tudo. Olhem que interessante. Para tudo. No Bet HaMikdash, sério, Rabino, Bet HaMikdash, claro, válido para tudo, porque a Torá é única, é o DNA do mundo, tem que ser válido para tudo. Quando nós tínhamos o Korban, os sacrifícios trazidos no Bet HaMikdash no templo, esse Korban era trazido quando, pessoal? Depende do Korban. Tinha um Korbanot, sacrifícios que eram trazidos nos Hagim, nas festas, outros em momentos específicos, a pessoa teve um agradecimento para dar Hashem, ele traz um Korban, mas tem um Korban em específico que ele tem algo muito especial, para mim, para o shiur de hoje. Ele é trazido Shabbat, dia de semana, Yom Kippur, Hagim, feriado, ponte, carnaval, you name it. Qualquer dia e todo dia esse Korban em específico era trazido. O nome desse Korban? Korban Tamid. Tamid quer dizer toujours. Always, sempre, tamid, constante. Por quê? Esse Korban era tão power. E o que fazia ele override, passar acima de Yom Kippur? Ele era trazido Yom Kippur também. No Shabbat também, se pegava o animal e fazia muitas, entre aspas, melachot proibidas, trabalhos proibidas no Shabbat. Só esse Korban tinha esse coringa. Eu acho que a resposta é porque ele era tamid, ele era sempre. Porque ter um hábito constante sempre, mesmo que ele é pequeno, um hábito bom, leva a gente a virar um gigante. E o contrário também é verdadeiro. Bons hábitos são tudo na vida. Se eu pudesse resumir a nossa vida em duas palavras, eu resumiria nessas duas. Hábitos e hábitos. É isso. Pessoal, olhem que interessante. É muito difícil nós mudarmos o nosso comportamento. Muito difícil. Muito. Quem fala que é fácil, porque não entende de ser humano. Desculpa. Mudar um comportamento é muito difícil. Pega alguém que tem um tique, pega alguém que fuma, que bebe. É muito difícil mudar esse comportamento. Óbvio que dá. Óbvio que a Hashem confia que a gente consegue, mas é muito difícil. É um esforço muito grande, mas dá. Se nós tivermos hábitos saudáveis, a gente não precisa chegar a mudar esses hábitos. O shiur de hoje é um shiur de prevenção, de hábitos saudáveis. Olha que interessante, pessoal. Isso vale para tudo. Para trabalho, como enxergar nosso trabalho, quanto tempo trabalhar. Vale para tudo. São hábitos. Ser workaholic ou não, é uma escolha nossa. Isso vale para o âmbito pessoal, interações com os nossos amigos, como a gente lida com as pessoas. Vale leavdil com Hashem,
vale no âmbito familiar. Ninguém é uma pessoa agradável do além. Poxa, é tão gostoso ficar perto desse cara. Esse senhor é um pai de família tão legal, esse rabino é tão legal, essa senhora é uma mãe de família, mas isso é um conjunto de hábitos que transformou ela ou ele assim. E se a gente cuidar de levar a nossa vida com bons hábitos, a gente elimina, pessoal, preste atenção nessas próximas duas palavras, muitos problemas, que eles nunca chegarão a existir. Óbvio, sempre com a ajuda de Hashem, mas muitos problemas. Daí a importância, nosso shiur, ele é prático, de uma vida saudável. Explico. Tem um conceito no mundo chamado wellness. Wellness quer dizer viver bem. Well quer dizer bem, viver bem. É imperativo para qualquer um de nós, pessoal, não é uma das 613 mitzvot, mas sem ela a gente não cumpre nenhuma das 613. Ter amigos. Ah, mas estou perdendo tempo. Está ganhando tempo, está ganhando vida. Fazer ginástica. É isso mesmo. Eu, quando faço minha ginástica, algumas vezes por semana, eu sempre fico com azedinho dentro do meu coração, vou ser sincero com vocês, é um feeling meu. Poxa vida, eu quase que nunca encontro um Yehudi conhecido. Cadê eles? Talvez eles fazem ginástica na academia, no prédio, tudo bem, não precisa fazer ginástica na rua. Mas pessoal, precisa fazer ginástica. O corpo foi feito para a gente se movimentar também. Precisa trabalhar, precisa fazer todas aquelas outras coisas que a gente já sabe, a gente faz muito bem. Mas ginástica é must. Primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, qual que é? Só daquela espreguiçada, porque o corpo fala, olha, eu preciso me mexer. O nosso corpo foi feito para se mexer também. Não foi feito para ficar sentado no escritório 25 horas por dia. Ah, eu não tenho tempo. Vai a pé para a sinagoga e volta a pé em vez de ir de carro. Sobe um lance de escadas, mora no segundo andar, sobe de escada. E se a gente achar que é importante, a gente vai achar tempo, pessoal. Fazer ginástica é must. Muitas vezes, quando a gente abre e fecha a geladeira algumas vezes por dia para suprir algum vazio que tem dentro de nós, às vezes estudar a Torá ajuda, cumprir isso, mas o que sobe na cabeça, aquele feeling que o metabolismo solta quando a pessoa bebe ou fuma, ou faz atividades perigosas, quando a pessoa sai de uma ginástica, que eu sei que é muito difícil fazer, mas a gente volta tão feliz, aquelas substâncias que depois procurem, que soltam na cabeça e faz o corpo sentir tão bem, pessoal. São hábitos saudáveis. Quando a pessoa tem hábitos saudáveis, ele vira muito menos vulnerável a cair em hábitos não saudáveis. Por quê? Porque hábitos saudáveis, amigos, comida, ginástica, se divertir, óbvio que a pessoa não precisa ser 100% fit, mas a pessoa precisa ser saudável. Por quê? Porque isso é um vidro blindado para que nós possamos estar muito, psiquiatras falam isso, é comprovado cientificamente, menos vulneráveis a comportamentos de risco. Óbvio que eles contam que um homem foi no médico e aí o médico falou para ele, você fuma? Ele falou orgulhosamente, não. Você bebe? Ele falou, claro que não, doutor. Você come fritura? Ele falou, de jeito nenhum. Chocolate? De jeito nenhum. Aí o médico vira para ele e fala, Habibi, você passeia? Ele fala, claro que não. Trabalho, sou uma pessoa super... Então, para que você está vindo aqui? Quer viver para quê? O ponto todo não é viver, pessoal, de um jeito 100% hermético. Ninguém é 100% hermético. Mas a nossa vida tem que ser saudável. Porque quem tem comportamentos, hábitos saudáveis, cientificamente provado, esta pessoa, ela está muito, maiusculamente, mais protegida de comportamentos ruins do que outras pessoas. Sejam eles bebida, sejam eles fumo, sejam eles drogas, é comprovado cientificamente. E observem bem, quando a pessoa fica vulnerável
uma prova para o que a gente está falando. Frágil é aí que a pessoa se coloca em encrencas. A pessoa que está satisfeita, ela não precisa beber para curtir a vida, encher a cara. Uma pessoa que ela está satisfeita com a vida dela, ela não precisa ver pornografia para ficar satisfeita. Não precisa pensar mal dos outros para ficar satisfeito. Ou seja, aquela pessoa que tem uma vida saudável de trabalho, de amigos, de estudo, de ginástica, tem que ser um bom equilibrista para fazer tudo isso. O dia só tem 24 horas, mas dá tempo. Porque as pessoas que mais têm tempo são as pessoas ocupadas. Só olhar. Essa pessoa vive um fim de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa. E o nosso mundo tem algumas emboscadas e a gente precisa estar saudável, pessoal, para não ficar vulnerável a cair nessas emboscadas. Já falei uma vez, faz um tempo atrás, mas cada vez que aprendo mais, fico mais surpreso, meus queridos. A quantidade de Kiddush Clubs que existe no mundo religioso, depois procurem o que é isso, mas de uma forma muito sucinta, as pessoas bebem. Agora tem Kiddush Club que acontece sexta-feira. Antes era só Shabbat de manhã, agora é sexta-feira, a pessoa vai lá e bebe, enche a cara no Kiddush, mas é muita bebida alcoólica. E aí a pessoa acaba bebendo, e a mesa de Shabbat tem que ter bebida, senão a mesa de Shabbat não é mesa de Shabbat. Mas como começou isso? Com um hábito, mais um hábito, mais um hábito. E agora para parar esse hábito é um job. Mas não precisaria parar esse hábito, que também dá, se não começasse com passos pequenos, de hábitos pequenos para chegar onde chegou. A prevenção de mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, cria um monstro. Ou bons hábitos criam uma coisa maravilhosa, um eu maravilhoso, um nós maravilhosos. Tudo depende de um ponto, hábitos. Se eu não beber, meu Shabbat não é legal. Peraí, eu me eduquei assim, eu ensinei para o meu cérebro assim, nós podemos ensinar para o nosso cérebro também. Olha, se eu não for na sinagoga, conversar com um amigo, dar uma volta no quarteirão, ou não estudar, ou não comer uma comida gostosa, ou não cantar na mesa de Shabbat, meu Shabbat também não vai ser agradável. Depende a soma de hábitos que nós colocamos nas nossas vidas. Casamento sem esquenta não tem graça. Por quê? Pessoal, de novo, para mim me chama muito a atenção, me incomoda muito. Por quê? Porque pessoas nobres não precisam se comportar como, pessoas que não tiveram a capacidade de aprender, que moram na rua, que não tiveram a oportunidade de ser pessoas melhores por enquanto. É incrível. Eu preciso ter um esquenta para o casamento ser legal? Tem comida, tem amigos, tem bebida. Água, suco, não precisa ser bebida alcoólica. Tem música. E tudo ainda grátis. O noivo e a noiva, os pais prepararam para a gente, vai lá de convidado. Deve ser a coisa mais agradável do mundo, quando é nossos amigos mais próximos, mais ainda. Não, eu preciso beber para curtir o casamento. Eu me acostumei assim. E dá para se desacostumar, e dá para se acostumar com bons hábitos, porque na vida é tudo uma questão de hábito. Isso é verdade para esses exemplos mencionados, e é verdade também por uma palavra muito importante no mundo de hoje, gambling. Jogos de aposta, jogos de azar. Pessoal, 46,2%, pesquisa científica, dos adultos do mundo inteiro, no último ano, participaram em gambling, em jogos de azar. É quase 50% do mundo, de cada 10 pessoas, 5, de cada 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas participam em apostas de jogo de azar. O que antes era algo para poucos. E quando se trata da faixa etária de 10 a 17 anos, esse número cai, mas ele é 17,9%. Pessoal, 17,9% de cada 100 jovens de 10 a 17 anos, ainda é menos do que talvez adolescente, 20 já jogam com dinheiro. E é mais um hábito, mais um hábito, mais um hábito. Amanhã vai para esse hábito. Ele começa de uma vez, com $1, mais $1, mais $1, mais 5, mais 10, mais 100, mais 1000.
Depois procurem as histórias que tem aí, eu falo do mundo judaico também. Ah, mas o teste não é fácil, você tem toda a razão. Cientificamente falando, pesquisado isso, que quando tem um cassino a 500 metros perto de onde a pessoa mora, ele tem 50% mais chances de apostar do que uma pessoa que mora longe do cassino desses 500 metros. E hoje, o cassino está a 1 centímetro de nós. Aonde? Atlantic City? Não, nos nossos bolsos. Qualquer smartphone tem um cassino dentro dele. Qual o remédio para isso, pessoal? Muito difícil, um teste muito difícil que a Hashem deu para a gente. Mas se a gente tem o teste, a Hashem falou é porque eu confio em você, que você sim, você mesmo consegue passar. Qual o teste? Wellness. Hábitos saudáveis. Amigos, uma vida de produção, uma vida agradável. Ah, mas parece que a vida é tudo mil maravilhas. Essa é a vida que a Hashem deu para a gente. E ela é mil maravilhas se a gente souber lidar com ela. Quando a pessoa trabalha, fala Baruch Hashem que eu tenho trabalho. Quando a pessoa vem para uma mesa de Shabbat, Baruch Hashem que eu tenho uma mesa de Shabbat. Quando a pessoa vai na sinagoga, fala uau, que legal que eu tenho amigos e uma sinagoga agradável para participar. Faz ginástica. Não fica abrindo a geladeira 20 vezes por dia. Hábitos saudáveis faz nós sermos saudáveis. Pessoas saudáveis são muito menos vulneráveis a atitudes de risco, como bebida, como drogas, como gambling. Um sorriso em casa faz parte de um hábito saudável, porque o ambiente agradável faz com que as pessoas queiram estar mais em casa. Um ambiente desagradável faz com que as pessoas queiram estar menos em casa. E são fatores de proteção. Sabe que eu estava outro dia conversando com jovens e eu estava tentando ajudar eles de alguma forma por alguns comportamentos de risco em algum cenário, em algum local. E esses jovens me procuraram sobre um outro jovem. E aí eu falei para eles o seguinte, olha, esse jovem ao qual vocês estão preocupados, está passando por alguns issues, algumas dificuldades em casa? Aí eles olharam para mim e eu falei, talvez lá, muitos desentendimentos entre o casal, alguma coisa assim. Eles falaram, Rabino, como você sabe? Porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando a gente passa por situações difíceis, a gente se torna mais vulnerável. E aí a pessoa pode ou pegar isso para virar um trampolim para crescer ou para ir para o ralo. Normalmente, infelizmente, muitas vezes acontece que a pessoa vai para o ralo. Porque é o que a gente falou, uma vida saudável, ela protege a gente mais. Uma vida não saudável em todos os aspectos deixa a gente pior. É uma questão de hábitos, pessoal. Se a pessoa tivesse precavido isso, a gente pode precaver, porque a gente está escutando o Shir hoje para amanhã já precaver, a gente mudar nossos hábitos, a gente está se salvando de milhares de coisas. Lembra daquela propaganda, um fim de semana no hotel é caro, é X mil reais, pode ser, mas é muito mais barato do que um tanto tempo de terapia de casal. Eu vou contar para vocês uma história. E com ela, nós finalizamos o shiur com um hábito de fechar com chave de ouro, se Deus quiser. A história se passa verdadeira com um jovem chamado Baruch, que estudou em Iradim junto com o Hafetz Haim. Esse jovem estava indo embora da Yeshiva. O Hafetz Haim faleceu em 1933. Esse jovem, só para a gente situar, esse jovem Baruch estava indo embora da Yeshiva, chegou o tempo dele ir embora. O Hafetz Haim olha para esse jovem fala para ele, o Hafetz Haim, eu vim pedir uma brachá para o senhor, porque eu estou indo embora da Yeshiva para ir para a vida aí afora. O Hafetz Haim fala para ele, olha, eu quero te pedir um favor. Aí esse jovem fala, claro, me promete que você sempre vai cumprir Shabbat. Esse jovem ficou um pouco perplexo, até um pouco ofendido, falou, começou um Bachur Yeshiva, promete que eu vou cumprir Shabbat? É óbvio que eu vou cumprir Shabbat. Mas o Hafetz Haim falou para ele, me promete. E esse jovem falou, claro, Rav. O Hafetz Haim estica a mão para ele, fala, olha, tá aqui, hein? Proibido voltar atrás. Esse jovem falou, claro que não. Esse jovem viaja, casa, tempo passa, ele casa com uma menina chamada Rachel, depois eles vão morar nos Estados Unidos, e ele começa a trabalhar
no têxtil, no ramo têxtil, e tem uma crise nos Estados Unidos. E aí o patrão dele chama ele e fala o seguinte, olha, você já trabalha aqui pra gente faz muito tempo, mas agora a gente está passando por uma crise aqui no mercado e a gente precisa pedir para você uma coisa. Diz Baruch, claro. O que, patrão? Que você trabalhe 7 dias. Porque se você precisar trabalhar 6 dias, a gente vai ter que te mandar embora. Baruch diz, olha, mas eu cumpro o Shabat. Fala, eu sei. E é por isso, por causa do seu Shabat, que eu estou te chamando aqui. A gente gosta muito de você, mas o momento pede. Se você quiser continuar conosco, tem uma condição, 7 dias por semana. Baruch volta para casa, conversa com sua esposa Rachel e fala, olha, a gente tem 2 filhos, pouca comida na geladeira por causa da crise, se eu perder meu emprego não vai sobrar nada. Então Baruch falou, claro que a gente vai aceitar. Rachel falou, a gente vai aceitar, a gente sempre cumpre o Shabat. Falou, olha, a gente não tem outro jeito. Baruch falou, a gente vai ter que aceitar. Rachel falou, tá bom, você que manda. Até que Baruch para por um segundo e fala, de jeito nenhum. Rachel fala, o que aconteceu? Baruch fala, não pode ser. Rachel fala, o quê? Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu estava na Yeshiva do Havetz Haim, eu falei para ele que eu ia cumprir Shabat. Não, eu prometi para ele que eu ia ter o hábito constante, sempre, tamid, de cumprir o Shabat. Ele volta para a empresa e fala para o patrão dele, olha, eu não vou poder trabalhar Shabat, porque esse é um valor que eu não estou disposto a abrir mão. Aí o patrão fala, olha, mas vai custar o seu trabalho, meu querido, a gente gosta muito de você. Se ele não tem o que fazer. O patrão fala, tá bom, a decisão é sua. Ele vai embora do trabalho entendendo que acabou o trabalho mesmo. Desempregado, volta para casa. Dias depois ele escuta alguém batendo na sua porta. Ele abre a porta, história verdadeira, e vê que era o patrão dele. E ele fala para o patrão, desculpa, mas eu moro num lugar muito simples e o que o senhor veio fazer aqui? Eu não lembro de ter feito nada de errado, só falei que não podia abrir mão do meu Shabat e o senhor achou que valia a pena me demitir. O que fez o senhor vir aqui? Diz o patrão de Baruch para Baruch, pessoal, e olha a visão que o Havetz Haim teve antes. Obrigou ele a prometer que ele ia cumprir Shabat num hábito constante e saudável. Eu queria contar para você, dizendo o patrão de Baruch, que não era Yehudi para Baruch, você passou no teste. Baruch falou, teste do quê? Disse ele, eu junto com meu sócio vi que vocês, Yehudim, têm alguns valores. E a gente está procurando alguém de honestidade. E a gente tentou desafiar o seu valor para ver quanto o seu valor de Shabbat vale. Porque se você aceitar trabalhar no Shabat é porque seu valor não é um valor muito grande e não é isso que a gente precisa. Quando você falou que você não abre mão do seu Shabat, e você ficou desempregado por 1 semana e não voltou atrás, para a gente é isso que a gente precisa. Esse patrão, há décadas atrás, tirou $1.000 do bolso e falou, tá aqui para te recompensar por esse desconforto que você passou nessa última semana que não deve ter sido fácil. A gente quer você, e só você, na nossa empresa, junto com o seu Shabat. Porque quem tem hábitos saudáveis, vive saudável e Hashem acompanha essa pessoa. Que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente já entrou. Semana de hábitos maravilhosos para cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.